Bora falar de política agora? 6 horas, 12 minutos na capital do nosso estado. A gente vai começar falando o seguinte. Os políticos estão se movimentando bastante, né? Por conta das convenções que começam a se aproximar. Como será que está o desenrolar dessa história toda, né? Vou receber aqui Davidson Cavalcante com a gente ao vivo. Mestre, muito boa noite para o senhor. Tudo bem? Boa noite, sou que manda. Mas nem lá em casa. Davidson Cavalcante conosco. Como é que está essa movimentação hoje de bastidor, hein, Davidson? A gente tem algumas informações importantes, até por conta do cenário, que cada vez está se definindo aos poucos. Você sabe melhor do que ninguém que nesse período agora, todo mundo decide a vida. Ou muda de lado, ou dá pernada, ou sai, ou fica. Mas o que eu tenho percebido em todos os pré-candidatos? Rua, todos estão na rua. Todos estão lá diretamente se movimentando, seja os candidatos, pré-candidatos a prefeito, seja os pré-candidatos a vereadores. Eles estão entendendo que a presença deles na rua pode dar visibilidade para eles e engajamento lá nas redes sociais. Tinha falado do Amon aqui, por exemplo, mas é óbvio que o Amon também tem os seus problemas, né? Hoje, por exemplo, circulou rumores aí, inclusive, que o Amon não gostou muito das críticas do Marcelo Ramos com relação às postagens que ele fez recentemente e que teria tentado entrar ali num embate judicial. Mas isso é comum no processo eleitoral, porque todos são pré-candidatos e os pré-candidatos, claro, querem ser prefeitos de Manaus. Para quem não quer ser prefeito de uma das 10 capitais mais ricas desse país, Cleiton. Pois é. Bom, hoje também temos a informação de que Alberto Neto continua resistente e já disse: não vou ser vice de ninguém. Ele falou mesmo. E ele não consegue perceber que as pesquisas estagnaram. Exato, mas na cabeça do Alberto Neto, o projeto dele, com apoio do ex-presidente Bolsonaro, continua de pé. Inclusive, eu conversei não só com ele, conversei com os próprios aliados, fontes, dizer assim, que já chegou, sim, rumores de conversas, de que o Wilson Lima teria chamado Alberto Neto para conversar e colocado as cartas na mesa, Cleiton, para dizer assim, ó, a situação é essa, você e Roberto Cidade precisam se decidir qual é o caminho que vocês devem tomar. Mas o cenário atual, pelo menos a princípio, isso faltando mais ou menos aí 60 a 90 dias para que comecem as campanhas eleitorais na TV, na rádio e principalmente isso em campo, o cenário para Alberto Neto não é bom se a gente pensar em segundo turno. Mesmo em terceiro lugar, o Alberto Neto ainda está muito atrás do pelotão de cima, liderado por Amon e por Davi Almeida. Logo, é bom pensar se vale a pena a insistência ou rever uma estratégia, quem sabe, de se unir, que é o outro bastidor, com o União Brasil, que tem Roberto Cidade, que é muito mais ainda fortalecido nos bastidores, que essa queda de braço pode resultar em uma diferença no processo aí dessa formação. Afinal de contas, tanto o Alberto Neto quanto o Roberto Cidade são muito próximos e parceiros e íntimos do governador Wilson Lima. Vamos aguardar para ver aí, né, como é que vai se desenrolar tudo isso. Dizia meu pai que preferia ser um covarde vivo do que um herói morto. Exato. E Maquiavel ensinava o quê? Que às vezes para derrotar um inimigo maior é necessário se reunir ou se unir ao inimigo momentâneo. Então, se os dois não estão se dando bem, deixa o ego de lado, se unam, porque o inimigo maior está cada vez mais na frente. Está cada vez mais gigante, né? E grande. Davidson Cavalcante daqui a pouco volta para a gente falar daquele projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, que pretende piorar a pena para a cadeia de quem cometer um aborto. Vai juntar como se fosse um homicídio comum, não é isso, Davidson? Exato. Daqui a pouco o Davidson vai falar sobre isso nos bastidores da política. Até já. Estou de volta com Tá Na Hora e com Davidson Cavalcante, nosso doutor em Ciências Políticas, para trazer os bastidores. Davidson Cavalcante, ontem nós falávamos aqui sobre o PL do aborto. Insanamente, os deputados federais querem transformar o aborto em crime comparado ao homicídio. Aí as pessoas de casa vão dizer bem assim, mas como? Vocês têm que defender a família. Calma. Estamos falando de uma categoria de aborto. Um caso, por exemplo, de estupro, né? Que a legislação abre a possibilidade do aborto. Agora, se a mulher ou o adolescente acabar abortando, mesmo com 22 semanas ou após isso, vai ser punida como um homicida. Olha o nível que o Brasil está chegando, Davidson Cavalcante. E a equiparação, né, a desproporção das penas. Por exemplo, um estuprador, ele é condenado pelo menos
a 10 anos de prisão, em regime fechado. Quem abortar, uma mulher que abortar uma criança até 22 semanas da gravidez, e aí tem que saber realmente se está grávida ou não, ela pode ter a pena duplicada ou triplicada de 20 a 30 anos de prisão em regime fechado. É esse o ponto desse projeto de lei. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, veio a público dizer que se esse projeto fosse para o Senado, não iria para o plenário, consequentemente voltaria para a Câmara. O Arthur Lira respondeu, minimizou, falou não, o projeto não é bem assim, inclusive a relatora do projeto vai ser uma deputada moderada, de centro, que é para tirar um pouco das coxas dele, que aceitou o projeto, e também da bancada mais extrema do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, porque esse projeto de lei foi proposto pela base bolsonarista. É um deputado bolsonarista do Rio de Janeiro, o nome dele é Sóstenes Cavalcante, que propôs esse projeto de lei. Eu só queria fechar uma coisa aqui para dizer o seguinte: perguntam sempre para a gente, que somos formadores de opinião, Cleito também é, a influência que a gente tem com o público de casa, o seguinte: nós somos um país cristão, verdade. Somos a favor da vida? Sim. Pergunto de mim sempre, Cleito, até pela minha formação cristã, você é a favor ou contra o aborto? Óbvio que eu sou contra, mas como você mesmo disse, há circunstâncias, no caso de estupro, que coloca em risco a vida da mãe e a vida da criança, e as mazelas que isso pode trazer, não se coloca um projeto desse direto no plenário. Você discute com todo mundo, principalmente com mulheres que sofrem disso e com os médicos que estão ali na batalha, na linha de frente. Fazer isso de maneira insana e irresponsável é um desserviço ao país. Lira recebeu o verde, mas merece aí uma bola fora, um cartão vermelho. A gente está sem ele hoje, mas ele precisa entender que essas questões não se discutem assim, Cleito. Pois é. Davidson Cavalcante, sempre trazendo os bastidores da política aqui pra gente. Obrigado, Davidson. Nada, amigo. Valeu, queridão.